As dúvidas são várias quando o assunto é castração. Quando castrar, a partir de que idade castrar, como que eu devo fazer a castração, aonde fazer, quais os riscos da castração, por que eu tenho que castrar meu animal. Então assim, são várias dúvidas. Nesse vídeo eu vou responder todas elas para você. Vamos lá! A principal dúvida é quando eu devo castrar o meu animal. Geralmente, a castração ela deve ser realizada depois dos 6 meses de idade. Tenho certeza aí que já tem gente falando: meu Deus, mas só com 6 meses? Alguns achando que é muito cedo, outros achando que tá muito tarde. Tem gente que tem pressa de castrar, que quer castrar o quanto antes. Ai não, porque ele tá urinando ali, tá urinando aqui, tá marcando território em toda a casa, eu quero castrar logo pra resolver esse problema. Eu tenho uma fêmea ou tenho um macho, imagina se eles cruzarem, então eu preciso castrar logo essa fêmea. Por que não castrar antes dos 6 meses? Porque aí a gente pode ter algumas complicações, algumas alterações castrando um animal muito jovem. Quando a gente castra alguns animais muito cedo, a gente está retirando aquele hormônio, né, que estaria teoricamente estimulando. Se a gente faz isso muito cedo, a gente pode ter alguns problemas lá na frente. Quais seriam eles? Por exemplo, incontinência urinária, uma delas, né, que o animal não controla a urina, né, isso não agora, mas por exemplo, se castra muito cedo, o seu animal novo, castrando muito cedo ele agora, antes dos 6 meses, lá na frente, futuramente, quando ficar mais velhinha, pode acontecer de ter esse problema de incontinência urinária secundária a uma alteração hormonal. Além disso, a gente pode ter um não desenvolvimento completo da parte genital. Então, se for a fêmea, ela pode ficar com a vulva pequena e aí mais pra frente isso pode predispor até alguns problemas ali na região, por exemplo, uma vaginite, né? Que é um problema que fica acontecendo ali na região da vagina, porque essa vulva tá muito pequena, né? No macho, o pênis pode não desenvolver muito bem, ficar com o pênis bem pequenininho mesmo, e isso, mais pra frente, se ele mais pra frente tiver algum problema urinário, para manipular, para o médico veterinário manipular aquela região, vai ficar muito mais complicado. Por quê? Porque ele não desenvolveu completamente ali aquele órgão, e aí ele vai ficar muito pequeno. E pode, além disso, ter outros problemas também. Mas, por exemplo, teve algum problema urinário, precisa sondar, nossa, vai ficar muito mais difícil de um animal que aconteceu isso de não desenvolver completamente. Por isso, o indicado é realizar depois dos 6 meses de idade. Em relação à idade, o macho é indicado depois dos 6 meses de idade. Não vai deixar para fazer lá na frente também, quando ele tiver com 10 anos de idade. Não, faz com ele jovem, entre 6 meses, 1 ano, até 1 ano e meio, 2 anos, né? Não deixa passar muito, porque se você vai deixando passar, vai ficando. Então, tenta aí fazer com ele jovem ainda, né? Mas depois dos 6 meses de idade. Por que é importante castrar o macho? Porque lá na frente, ele pode vir, com uma idade mais avançada, pode vir a ter alguns problemas com relação, por exemplo, nódulos no testículo. Então, se ele não tiver o testículo, não tem risco dele ter nódulos no testículo, né? Além disso, tem um fator hormonal aí. Por quê? Cães mais velhos têm uma chance aí de ter a hiperplasia prostática. O que é isso? É um aumento da parte da próstata, secundário ao fator hormonal. Porque o testículo tá ali liberando hormônio, num animal mais velho, isso aí pode ter vir a ter complicação para a parte da próstata. Por quê? Tá liberando hormônio, tá estimulando até aumento ali da próstata, e um cachorro pode vir a ter um problema de próstata, uma próstata muito aumentada, né? E isso vai realmente gerar consequências aí para o animal mais idoso, né? Então, por isso que é interessante castrar o macho, né? Uma outra coisa que muita gente pergunta é que se castrando o macho, ele vai parar de urinar em lugares diferentes, vai parar de marcar território, se ele não vai ficar mais urinando nos lugares errados? Depende, gente. Por quê? Se ele estiver urinando para marcar território, realmente para mostrar sua dominância, talvez ele melhore com a castração. Mas
Se for uma questão de comportamento, de não terem ensinado, de educação mesmo, não ter ensinado certinho aonde que ele tem que urinar, os lugares certinho, ter toda a paciência pra... É porque como se fosse um bebê, se você não ensina onde ele tem que urinar, ele não vai lá urinar não. Ele vai urinar em qualquer lugar. Então, não deposita todas as suas fichas achando que a castração vai resolver o problema de urinar dele, porque às vezes o problema não é esse. O problema às vezes é de uma educação, realmente de um adestramento, né? Então não deposita suas fichas achando, eu vou castrar porque vai melhorar isso. Às vezes o problema não é a castração, às vezes o problema é outro, como eu expliquei pra vocês. Outra pergunta é: ah, meu cão é agressivo, ele é muito bravo, ele ataca todo mundo em casa. Ah, ele chega alguém perto, ele ataca. Nossa, se eu castrar vai melhorar isso? Depende. Aí a pergunta é semelhante a outra. Desculpa, pergunta não, a resposta é semelhante à anterior. Depende, né? Tem alguns cães que melhoram com a castração, mas se o problema não foi questão realmente... Pô, você ensinou a vida inteira errado pro seu cachorro. Se castrar ele vai melhorar? Não, às vezes é realmente ensinar, adestrar ele, né? Então, se o problema foi esse, não adianta querer, que nossa, castrou, não resolveu e você ficar super decepcionado com a castração. Não, primeiro que a castração, você deve castrar o seu cão pensando nos benefícios que isso vai trazer. Então, assim, como eu falei, né? Pode ter ajudar na parte da próstata, né? O testículo, evitar com que tenha alterações na parte do testículo. Então, você vai castrar por causa dos benefícios, não achando que vai resolver todos os problemas do mundo com a castração. Não vai achando que Então, não vai achando que a castração vai ser um milagre do universo, ok? Então, castra esse animal pelos benefícios que a castração vai trazer, ok? Então, até aqui expliquei a idade de castração para o macho. E para a fêmea? Tem alguma diferença? Como que é o da fêmea? O da fêmea, a castração da fêmea, o ideal é depois dos 6 meses, por causa da incontinência que eu falei também, pelo risco de incontinência, e pelo não desenvolvimento completo da parte do órgão genital, né? Mas as fêmeas, a gente tem alguns outros detalhes aí com relação à idade. Vou contar para vocês. Quando castramos a fêmea nova ainda, jovem, nós podemos diminuir o risco dela ter tumor de mama. Como assim? Esse aqui é um estudo que eu vou mostrar para vocês, referente relacionado entre a castração e tumor de mama. Esse é um estudo que mostra que quando castramos a fêmea antes do primeiro cio, nós reduzimos em 99% o risco de tumor de mama. Quando castramos após o primeiro cio, antes do segundo cio, reduzimos o risco em 90%. Aí você olha isso e vai falar, nossa, eu vou castrar antes do primeiro cio. Por quê? O risco vai ser praticamente zero, né? Mas detalhe, o primeiro cio é aproximadamente mais ou menos aí com 6 meses de idade, com variações para mais ou para menos. Alguém lembra o que eu falei lá no comecinho do vídeo? Que antes dos 6 meses de idade, a gente pode aí ter algumas complicações referente à castração, né? Então, se castra muito cedo, a gente pode ter risco aí de incontinência urinária e não desenvolvimento completo da parte da isca genital das cadelas, no caso, né? Logo, que geralmente eu indico? Eu indico castrar entre o primeiro e o segundo cio. Quando eu castro depois do primeiro cio, entre o primeiro e o segundo cio, quando eu olho aqui, entre o primeiro e o segundo cio, o risco ainda eu diminui bastante. Caramba, eu vou reduzir tudo isso em porcentagem, né? O risco da minha cachorra ter tumor de mama. Isso é ótimo. Você concorda comigo? Que eu também tenho menos riscos de ter as complicações de, por exemplo, incontinência urinária, não desenvolvimento da parte vaginal. Por quê? Vai ser depois dos 6 meses. Então, castrando nesse período, a gente reduz aí o risco de tumor de mama, mas também tem menos risco de ter aquelas complicações que eu falei pra vocês quando a gente castra o animal muito cedo. Então, aí a gente junta os dois e deixa aí no intervalo de período que aí é entre o primeiro e o segundo cio, para ficar aí esses benefícios que a gente conversou.
Meu, se a gente conseguisse uma redução do risco de ter tumor de mama pra gente nesse nível, poxa, é um benefício e tanto, né? A redução dessa porcentagem do risco de ter tumor de mama. Imagina se você conseguisse fazer isso pra você mesmo, pra gente mesmo, né? Então, se a gente consegue fazer isso pra cachorra, por que não fazer, né? É um super benefício aí que a gente pode ter para as nossas cachorrinhas, tudo bem? Agora vamos imaginar que você já adotou sua cachorra mais tarde. Por exemplo, ela já é mais jovem, tem 1, 2 anos. Ok, você não vai conseguir esse benefício que eu falei pra vocês, né? Ou, por exemplo, eu não sabia disso antes, tô sabendo agora que eu vi o vídeo e eu não castrei a minha cachorra quando ela era jovem. Eu ainda devo fazer a castração? Sim, com certeza. Por quê? Quando a cachorra ela vai ficar mais velha, ela tem muito risco de ter uma alteração que a gente chama piometra. O que é isso? Piometra nada mais é do que uma infecção do útero. Então, é como se no útero acumulasse pus lá dentro. É uma infecção que acumula pus lá dentro do útero, tá? Se a cachorra ela fica mais velha com o passar dos anos, com a idade, o risco dela ter isso é muito alto. Assim, ela não é castrada, ela tá ficando velhinha, assim, é quase certeza que em algum momento da vida ela pode ter isso, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que prevenir. Por quê? Porque se a gente for entrar para uma cirurgia de qual que é o tratamento, né, da piometra, que é essa infecção do útero, o tratamento ideal aí seria a castração, né? Como se fosse a castração. Você vai retirar o útero, vai retirar o ovário, mas o que acontece? Quando a gente está numa situação que a gente tem infecção ali, a gente tem muito mais risco do que fazer a castração no animal saudável, no animal bem. Por quê? Aquele útero lá que tá com pus, ele tem risco de gerar uma infecção generalizada, ele tem risco aí de romper e vazar aquele pus para dentro da região do abdômen. Além disso, vai precisar ficar internada, porque geralmente gera um monte de alteração, causa um desequilíbrio no organismo, né? Se você tá com uma infecção muito feia, gera um desequilíbrio ali. Começa o sangue ficar ácido, começa a ter vômito, pode ter diarreia, então pode ter um monte de alteração. Então, o que é mais seguro? Castrar o animal quando ele tá bem, né? Então, o ideal aí é castrar antes. Então, se esse animal já é velho, já tem mais idade, você não castrou ainda, então assim, é muito mais simples a gente fazer uma castração eletiva, que a gente fala que é quando o animal tá saudável, do que fazer uma cirurgia de emergência, que aí é no caso da piometra, que é a infecção do útero, que você tem que correr às pressas e seu animal não vai estar tão bem, né? Então, é muito mais simples. Então, não deixa pra depois. Se seu animal não é, se a sua fêmea, né, principalmente no caso que eu tô falando, né, da fêmea, que tem esse risco de ter piometra, se sua fêmea não é castrada, castra ela agora, mesmo ela sendo um pouquinho mais idosa, por quê? Mais pra frente ela tem muito risco de ter isso. Então é muito mais fácil você fazer os exames, ver se tá tudo certinho agora, do quadro geral dela, se não tiver nenhuma contraindicação, né, aí nenhum outro problema, aí já fazer realmente a castração, ok? Até agora, então, vocês já sabem qual a idade de castração e quais os benefícios que a castração podem trazer, não é mesmo? Outro tópico agora é o que eu devo saber antes da castração. O que eu preciso saber, o que eu preciso me preparar para saber antes da castração. Então, eu vou falar algumas informações que são importantes vocês saberem antes da castração, para ver se não é o caso do seu animal, por exemplo, para já fazer a correção disso também, tá? Seu cachorro ou cachorra tem hérnia umbilical? Mas, Bárbara, o que é isso? Hérnia umbilical. Hérnia umbilical, gente, eu vou explicar. A hérnia umbilical é uma descontinuidade na musculatura da região abdominal, ali na região do umbigo, aonde passava o cordão umbilical. Então, aqui que a musculatura era para estar fechadinha, ela tem uma abertura, tá? Ou seja, o que isso significa, né? Onde passava o cordão umbilical, tem um buraquinho ali naquela região do umbigo. Não diretamente na pele, você não é uma abertura na pele, é uma abertura lá dentro, na parte da musculatura do umbigo, tá bom?
Então você não vai ver, a pele não vai estar aberta, tá? Só para deixar claro isso. Como você vai ver se o seu cão tem isso? Como tem uma abertura naquela região, o que acontece? A gordura daquela região ali, porque aqui no meio dos órgãos a gente tem gordura também ali dentro da barriga, né? Eles também. Então, ali o que acontece? Como você vai ver se ele tem isso ou não? O que pode acontecer? Quando ele tiver essa abertura, essa gordura que tá ali dentro da barriga, ela vai sair para fora um pouco desse buraquinho e vai formar uma montanha ali na região do umbigo, como se fosse uma bolinha assim, pequenininha, né? Então vai formar um montinho assim, uma coisa elevadinha, pequena, né? Ali na região do umbigo. Tem animais que tem um pouco maior, tem animais que tem um pouquinho menor, né? Então vou botar até uma foto aqui para vocês desculpa, para vocês verem como que é mais ou menos uma hérnia umbilical, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Consegue ver essa elevaçãozinha aqui na região do umbigo? Isso é uma hérnia umbilical. Então, como vocês veem, vira seu animalzinho para cima, ou quando ele estiver de pé, vê na região de baixo da região do umbigo, vê se ele tem esse aumento, né? Tem alguns que aumentam e diminuem, porque geralmente você empurra para dentro, a gente fala que reduz, né? Que volta para dentro essa gordurinha que tá ali. Então a gente fala que reduz de tamanho, né, no caso. E tem uns que voltam para dentro, voltam normal, né? Isso é uma hérnia umbilical. Até aí tudo bem, vocês já estão sabendo que é uma hérnia umbilical. Essa hérnia umbilical, ela pode aumentar de tamanho, tá? Então qual que é o problema de uma hérnia umbilical? Quando o animal cresce ou simplesmente pode acontecer naturalmente de aumentar aquela abertura na musculatura, o que acontece? Pode começar a sair mais conteúdo ali da região de dentro do abdômen. Então pode sair só gordura, mas o que acontece? Às vezes pode sair gordura e ela ficar de um aspecto mais duro e pode encarcerar. Então pode acontecer de ter um encarceramento da hérnia umbilical. Qual que é um dos maiores problemas? Quando sai também a alça intestinal, porque a alça intestinal vai estar ali na região do abdômen normalmente, mas se a gente tem uma abertura grande ali na região do umbigo, que é dessa hérnia umbilical, pode acontecer dessa alça intestinal sair por esse buraco e ela ficar do jeito que ela não consiga voltar. O que pode acontecer? Essa alça ela pode sair e pode ter um estrangulamento, ou seja, ela pode fechar ali a região da alça intestinal. E aí o que isso? Não fechar completamente, mas fazer uma pressão e isso impedir com que os vasos que chegam lá nessa região do intestino sejam interrompidos, né? Esse fluxo de sangue que passa na parte do intestino seja interrompido. E o sangue, ele vai levar o quê? Ele vai levar oxigênio, né? Para as regiões do corpo, né? Inclusive ali para aquela alça intestinal. Vai levar sangue oxigenado. O que acontece se isso for alterado? Pode fazer, se estrangular, apertar demais, não vai chegar os vasos sanguíneos ali. E pode ser com que tenha necrose desse tecido, ou seja, que esse tecido morra. Porque sem oxigênio ali, ele pode acontecer de realmente necrosar. E aí a gente tem uma complicação muito grande. Por quê? Porque a gente vai ter uma necrose, uma morte do tecido do intestino. E isso pode gerar uma infecção generalizada, pode ter um monte de complicação, trazer risco de vida para o seu animal, né? Então, pensando assim, a hérnia umbilical ali não vai trazer nenhum benefício. Porém, ela pode trazer aí alguns malefícios, né? Ela pode ter essas complicações, o estrangulamento da hérnia, né? O encarceramento, né? Na verdade, dessa hérnia. E aí pode gerar um monte de consequência ruim para o seu animal. Então, se for castrar o seu animal, já foi detectado que ele tem essa hérnia, no momento da castração, essa hérnia umbilical ela já pode ser corrigida, ok? Porque aí o que simplesmente você vai estar fazendo? Você vai estar fechando essa musculatura ali da região do abdômen para evitar com que caia tecidos, né? Ou gordura, ou alça intestinal ali no meio desse buraquinho que está aberto ali na musculatura. Então você vai simplesmente fechar essa musculatura e isso já é possível fazer durante o procedimento de castração também, perfeito? Outra coisa que a gente tem que ficar de olho, ver se seu animal não tem,
é ver se seu cachorro tem testículo ectópico. Mas, meu Deus, o que é isso? Testículo ectópico. Isso pode acontecer em cães macho, tá? Então, isso acontece em machos. O testículo ectópico é quando o testículo do macho não desce para o saco escrotal. O saco escrotal é onde todo mundo chama ali de saquinho mesmo do cachorro, né? Quando o animal ele é filhotão ainda, o que acontece? Você pode reparar que às vezes o animal não vai ter a bolinha dentro do saquinho, vai ter só o saquinho, mas ele vai estar vazio. Com a idade, o que acontece? Essas bolinhas que estão na região do abdômen, lá dentro do abdômen, eles vão descer e vão ocupar esse espaço dentro do saco escrotal, que é o saquinho mesmo, né? E aí desce as duas bolinhas ali para baixo. Isso acontece geralmente quando ele é filhote. Porém, tem animal que acontece desse testículo não descer e ficar lá dentro da região do abdômen. Pode acontecer de descer um testículo, mas outro ficar lá dentro, ou tem animal que às vezes não desce nenhum dos testículos. Quando isso acontece, falamos que o animal tem testículo ectópico, que um dos testículos ficou lá dentro e ou os dois testículos ficaram lá dentro, né? Qual o problema disso? O correto seria o testículo descer. Esse é o normal, né? A fisiologia normal do animal. Se esse testículo ficar lá dentro, qual que é o problema? Mais pra frente, conforme ele crescer, a gente pode vir a ter alguns problemas. Por quê? Porque a partir do momento que esse testículo que tá lá dentro, o corpo começa a entender como se aquilo não fosse do animal. Como se fosse, digamos, um corpo estranho, uma coisa que não é pra estar ali, tá? Isso pode gerar tanto um processo de infecção e inflamação desse testículo que ficou e não desceu, era para ter descido, mas não desceu. Pode gerar um processo de inflamação nesse testículo que está lá dentro da barriguinha. Ou ainda, se você não sabe que seu animal tem testículo ectópico, adotou ele, achou que ele já era castrado e ficou com o testículo lá dentro, qual que é o problema? Mais pra frente, ele tem risco ainda, quando tiver mais velhinho, tem risco desse testículo ainda predispor a formar um câncer lá nesse testículo que ficou lá dentro da região do abdômen, o que é grave, né? Por isso, antes de castrar, é importante ver se seu animal não tem um testículo ectópico ou se ele castrou, mas você não sabe onde ele castrou quando adotou ele. É bom qualquer coisa fazer um ultrassom de abdômen para garantir que não tem nada lá dentro de diferente, né? Vai que você tem uma surpresa depois. Então é interessante ver essa questão do testículo ectópico para mais pra frente você não ter esse tipo de problema. Perfeito? Bora continuar então para você saber tudo sobre castração? O terceiro tópico é o que eu devo fazer antes de castrar. Primeiro de tudo, você vai ter que ver se seu animal está saudável, se está tudo em dia. Então, antes de pensar em castrar, pega aí a carteirinha de vacinação dele, vê se está tudo certinho, se vermífugo dele está em dia, se controle de pulga carrapato tá em dia também. Então vê se as coisas dele, se tudo dele tá em dia aí. Se tudo isso estiver em dia, você vai precisar levar ele no veterinário para ele ser examinado e aí fazer alguns exames, né? Exame de sangue, um examezinho do coração para ver se tá tudo certo, se não tem nenhuma contraindicação. Principalmente se ele for mais velhinho, que nem eu falei, se for o caso de você ter adotado com ele já com uma idade mais avançada, aí qualquer coisa fazer um ecocardiograma, que é um exame do coração, para ver se realmente não tem nenhuma contraindicação para passar por uma cirurgia, tudo bem? E é super importante realizar esses exames, mesmo que seu animal seja saudável, nunca teve nada, nunca teve nenhuma doença, nenhuma alteração, mas é importante fazer, porque até aquele momento ali ele não teve. Então dali pra frente você não sabe. Então tem que fazer um exame de sangue com certeza para ver se tá tudo certo. Quarto tópico, onde eu devo castrar? De preferência em um local que tem anestesia geral inalatória, que é uma das anestesias mais seguras, que inclusive a gente usa para nós humanos nos hospitais, né? Então é a cirurgia a anestesia mais segura que a gente tem, né? Outra coisa, encontra um local de confiança. Você, quando vai fazer uma cirurgia, você procura
um médico em um hospital de confiança, certo? Então procura mesmo para o seu animal, né? Então um local que tenha veterinários capacitados, um local de sua confiança, que você saiba que tem equipamentos necessários e uma estrutura adequada, caso aconteça alguma coisa. Não que vai acontecer alguma coisa, mas caso aconteça, você tem uma estrutura ali suporte, né? Por exemplo, meu pai, ele, comparando agora, né? Meu pai, ele foi fazer uma cirurgia que é a retirada de pele aqui da região da pálpebra, né? Não sei se vocês sabem, mas o oriental tem muito problema com relação a isso, né? Quando chega a uma certa idade, essa pálpebra aqui, o nosso olho já é mais fechadinho, né? Mas essa pálpebra aqui, ela vai caindo por cima do olho. E isso pode chegar a atrapalhar a visão também, né? Então, meu pai teve que fazer essa cirurgia porque isso aqui estava começando a atrapalhar ele a enxergar bem, né? Então, ele teve que tirar essa pelinha aqui do olho. Enfim, enfim, a gente sabia que ele ia ter que fazer esse tipo de cirurgia. A princípio, pensando bem, é uma cirurgia simples, né? Que é tirar essa pelinha do olho, ok. Mas a gente foi procurar lugares que realmente eram de confiança. Porque caso, não que vá acontecer alguma coisa, jamais, também não quero que aconteça nada com meu pai, mas caso aconteça alguma coisa, a gente tá num lugar que tenha um suporte, né? Então a gente preferiu aguardar para fazer num lugar, desculpa, num lugar que tinha suporte, então no hospital, né? Que caso acontecesse, meu pai já tá em idade, caso acontecesse alguma coisa, a gente ia ter o suporte do médico, ia ter onde ele ficar, não ia ter que remover ele de um lugar, fazer uma transferência, colocar ele de uma clínica para um outro hospital. Então, uma coisa que facilitasse caso tivesse complicação, tá? Quando a gente vai fazer algum procedimento de cirurgia nos nossos animais, a gente tem que procurar um lugar que a gente realmente confia. Realmente um lugar que você conheça, aonde você já acompanha com o seu veterinário, né? Então um lugar certinho em que você tenha tranquilidade de levar o seu pet e que ele vai estar sendo bem cuidado. Quinto tópico, no dia da cirurgia. E aí chegou o dia tão esperado da cirurgia. Essa parte eu vou falar um pouco por cima, porque na verdade quem vai orientar vocês certinho vai ser o cirurgião ou o pessoal que vai fazer a castração, né? A equipe que vai fazer a castração do seu animalzinho. Mas no dia da castração, uma coisa que vocês devem saber é que o animal deve estar em jejum de comida e de água. O período certinho é quem vai fazer quem vai castrar ele, que vai orientar certinho. Mas geralmente o período de jejum aí é em torno de 10 a 12 horas de comida e 4 a 6 horas de jejum de água, né? Isso aproximadamente. E isso, gente, é muito importante vocês seguirem. Por quê? Tem gente que às vezes quer quebrar esse jejum, tá? Não, meu cachorro não vai ficar todo esse tempo sem comer. Imagina! Meu Deus, ele não vai aguentar. Ou ainda, não avisa todo mundo de casa e vai alguém lá e dá um petisquinho pra ele, dá um negocinho pra ele. O jejum é super importante. Por quê? Se o seu animal tiver com o estômago cheio, quando for fazer a cirurgia, o que pode acontecer? Ele vai ser entubado, né? Esse conteúdo, se você não deixar ele em jejum, ele pode voltar esse conteúdo, ele pode, como se fosse engasgar, ou ele pode fazer falsa via, né? E isso ir lá pro pulmão. E aí você vai ter uma complicação gigante, porque imagina o conteúdo do alimento indo lá pro pulmão. Então, super complicado, né? Então, segue à risca esse jejum. Tem mais gente em casa. Não consigo falar com todo mundo. Manda um WhatsApp. Você não vai ver quem tá à noite em casa. Já avisa, né? Antes. Primeiro que já avisa antes, né? Mas manda um WhatsApp pra relembrar. Coloca uma fita adesiva. Bota um papel sulfite. Escreve assim, ó: cirurgia amanhã. Não dá comida até tal horário. Não dá comida até tal horário. E aí coloca uma fita adesiva para realmente a pessoa não dar. Tem alguém que é esquecido? Põe a fita lá. Não vai ter como falar que bota a fita em cima da ração, bota a fita em cima do petisco, porque a pessoa não vai ter como dar uma desculpa, falar, esqueci. Não esqueceu, tá ali, ó. Tá ali anotado, né? Então, realmente, deixar de jejum, né? Então, um dia antes da cirurgia,
avisa todo mundo, começa a avisar a galera em casa que tem que ficar em jejum, porque vai fazer a cirurgia no dia seguinte. Ah, mas eu tenho 2 cachorros e eu não consigo dar comida para um e não dá para outro. Ah, então deixa eles separados. Ou então deixa os 2 em jejum. Tudo bem, o outro você dá comida só à noite, depois dá no dia seguinte de manhã. Não tem problema. Aí quando o outro for sair pra cirurgia, você deixa a comidinha pro outro que ficou, pro outro cachorro que ficou, né? Sem problemas nenhum, resolvemos esse problema, tá? Quem quer, dá um jeito, quem não quer, arranja uma desculpa, não é mesmo? Então, tem jeito pra tudo, gente. Então, dá pra você deixar aí a comida separada, avisar todo mundo em casa, deixar os cachorros separados, enfim. Tem que deixar de jejum, que é super importante. Sexto tópico aí é cuidados após a cirurgia. Então, vamos lá. Depois da cirurgia, você vai precisar ter alguns cuidados. Vou te falar quais. Primeiro de tudo, quando você buscar o seu dog na clínica ou no hospital, o que você vai precisar fazer? Você precisa levar a roupinha cirúrgica para cobrir o local dos pontos ou utilizar aquele cone ou colar elisabetano. Vou colocar aqui uma foto também para mostrar como que é esse colar elisabetano. No caso, se for a roupinha cirúrgica, então tem que ser aquela roupinha cirúrgica mesmo, que cobre a região dos pontos, né, que não deixa e não vai atrapalhar na hora de urinar. Por exemplo, aquelas roupinhas comuns. Quais são os problemas da roupinha comum? Que geralmente ela é aberta aqui na região do abdômen, então não vai tampar. Então geralmente é a roupinha cirúrgica mesmo, que aí tampa tudo aqui e não atrapalha na parte de locomoção, que ela foi feita exatamente para isso, para o pós-cirúrgico do animal. Então, e ela é mais fácil de tirar e colocar, ou ela tem uns velcros aqui na parte de trás, ou então ela tem um zíperzinho. Só tem que tomar cuidado quando for fechar o zíper para não fechar o pelo do animal. Então, baixar um pouco, se for aquele cachorro, um golden, um cachorro com pelo bem comprido, põe a mão por baixo para fechar o zíper da roupa cirúrgica, tá? Para não prender o pelo dele, senão depois fica aí complicado de tirar. Enfim. Então, roupa cirúrgica, outra opção é o cone ou colar elisabetano, ou alguns ainda chamam, coitado, de o cone da vergonha, né? É brincadeira, gente, não tem esse nome, tá? Mas a gente brinca que é o cone da vergonha porque tem uns cachorros que às vezes quando coloca aquele cone, eles ficam travados, não se mexem, ficam estáticos assim. E com aqueles olhos regalados e não consegue, ou fica tipo, bem cabisbaixo assim. A gente brinca que é o cone da vergonha, mas isso, brincadeiras à parte, se ele chama ou colar elisabetano, né, ou aquele cone elisabetano, né, ou colar protetor também, que é aquele colar, vou colocar uma foto, tem 2 tipos de colares, quer dizer, 2 tipos não, né, tem alguns materiais que esse colar pode ser feito, né, ou de plástico mesmo, que é aquele mais duro. Só tem que tomar cuidado com esses mais duros, que os cães grandes, às vezes eles são bem desajeitados, acaba batendo, quebra esse cone, né? Então, às vezes é um pouquinho complicado para esses cachorros mais desengolçados, né? Ou tem aqueles cones também de tecido. Tem uns que são tecido, parece tecido mesmo, um pouquinho mais grosso, e tem uns que são como se fosse uma redinha. Que aí ele é até meio vazadinho, o animal consegue ver com esse cone. Ele é meio transparente, não que seja transparente, mas parece uma redinha mesmo, e aí o animal consegue ver com esse cone e não tem problema. E os animais conseguem comer, não impossibilita, o fato de usar o cone não impossibilita que eles comam ou bebam água. Mas como eu falei, tem uns que ficam meio travados e aí não fazem nada, eles ficam meio assustados, às vezes, principalmente no começo, né? Particularmente, eu prefiro a roupinha, que é uma coisa mais... que eles ficam mais à vontade, né? Mas isso aqui é a opinião minha, mas aí, de qualquer forma, você vê qual o seu cachorro se adapta melhor, tá? Mas é bom qualquer coisa, se ele nunca usou roupinha, ele vai estranhar. Então é bom, às vezes, testar, começar a usar roupinha antes, pra ele se acostumar com isso. Outra coisa, quando o dog voltar de casa, quando seu cachorro voltar de casa, você não vai dar comida para ele ou água de imediato. Acabou de chegar, meu Deus, ele tá de jejum, eu vou dar comida agora. Não, você vai ter que observa ele, pelo menos aí nas próximas horas, né? Pro quê? Porque tem cachorro que às vezes volta da cirurgia
Ele não tá anestesiado, mas ele tá meio groguezinho, aquela coisa ainda, né? Não acordou completamente. E aí, qual que é o problema? Se você for dar comida ou for dar água e ele tá meio groguezinho ainda, às vezes ele não vai estar conseguindo deglutir. E aí, o que acontece? Ele pode aí engasgar. Então, tem que ver se ele tá deglutindo, mas espera uma hora, mais ou menos, ver como tá o comportamento dele, se ele estiver ativo, tudo. Aí, na próxima hora, você oferece um pouquinho de água ou um pouquinho de comida para ver se tá descendo, para ver se ele tá conseguindo ali engolir, tá? E se tá conseguindo mastigar, né? No caso, se for a comida. Então, aí só ficar atento com isso mesmo, né? Pra não... Chegou aquela fobia, aquela coisa de querer dar comida ali na hora, porque ele ficou muito tempo em jejum e às vezes não vai ser o melhor momento ali, aquele instante, porque senão ele pode engasgar. Então, só ficar de olho nisso, tá? Além disso, outro cuidado pós-operatório que a gente deve ter é a limpeza dos pontos. Então, os pontos vão estar ali, você vai precisar limpar de acordo com o produto que o seu veterinário aí te orientar, te prescrever. Cada um tem alguma preferência, né, com relação à questão de produto para limpeza. Então, fazer a limpeza dos pontos, ter realmente aí o cuidado pós-cirúrgico. Outra coisa, medicamento. Então, medicamento tem que ser certinho, né, principalmente se for tomar antibiótico. Então, tem que ser o horário certinho. Então, já põe o despertador ali para não perder nenhum horário. Tudo bem? Então, medicamento, às vezes vai precisar tomar medicamento para dor ou anti-inflamatório, depende aí o que vai ser passado para casa, mas aí coloca o despertador para não esquecer e aí das medicações certinhas. Tem um outro vídeo que eu fiz sobre como dar medicamentos. Se você estiver tendo dificuldade ou não faz ideia de como dar medicamentos, tem um vídeo, se eu não me engano, tá... Como dar medicamentos para o seu cão. E cuidado muito importante que o pessoal esquece é repouso, gente. O cachorro fez cirurgia, tem que deixar ele de repouso, tá? Não dá pra deixar o cachorro deitado na caminha, imóvel ali na caminha, tá? Isso eu entendo que não, ele não entende como a gente, que ele fez uma cirurgia, ele não vai ficar deitado, imóvel, estático ali na cama, tá? Mas a gente tem que ter um equilíbrio, você também não vai deixar o seu cachorro sair pulando que nem um doido aí pela casa inteira, né? Então, levou ele pra fazer a cirurgia, voltou pra casa, ou no dia antes, tira tudo aquilo que ele pode ficar pulando em cima. Então, ou deixa ele num outro cômodo da casa, que não tenha sofá, que não tenha cadeira, pra ele ficar pulando em cima, se ele é acostumado, pra não... porque ele fez uma cirurgia, né? Então, tem aqueles pontinhos, tem pontos na musculatura também. Então, repouso, tá? Então, realmente, segue isso, tá? Não vai deixar ele sair que nem um doido, correndo pela casa inteira. Então, restringe o ambiente dele, ou coloca o cercadinho, né? Um lugar aí que ele fique mais tranquilo. Tem outros cachorros em casa. Eu tô com medo dele ficar pulando em cima do outro, porque eles adoram brincar. Então deixa eles separados. Pelo menos aí nos próximos dias, né? Deixar eles separadinhos, pra não ter esse problema de um ficar pulando no outro e aí virar aquela zona e aí pronto, abriu os pontos. Então evita isso, né? O problema é que todo mundo pensa nisso só quando o cachorro voltou da cirurgia e fala: ai meu Deus, agora tem que deixar de repouso, mas não tem onde deixar. Então pensa nisso antes mesmo de você fazer a cirurgia. Eu preciso deixar ele de repouso. Então eu vou mudar esses móveis aqui para esse outro cômodo, e aí eu não vou deixar ele ter acesso ao meu quarto, ou eu vou deixar ele na sala, então eu vou tirar tudo daquilo da sala que ele pode ficar pulando. Ou, não, vou deixar só no meu quarto. Então, eu vou tirar tudo ali que ele possa ficar pulando em cima. É difícil os pontos da cirurgia abrirem? É difícil. Mas eu já vi casos dos pontos abrirem. Por quê? A pessoa simplesmente ignorou o fato de deixar de repouso e ainda não deixou com aquele colarzinho, né? Ou com o colarzinho ou com a roupinha. Então, o cachorro mexia nos pontos também. Ou seja, sem repouso, mexendo nos pontos, os pontos abriram, né? Não tinha como. Então, se programa e tenta seguir aí ao máximo as indicações, né? Então, deixar com cone, deixar de repouso. Tem cachorro que é mais danado, que meu Deus, é um peralta, mas tenta seguir aí ao máximo, né? Essas indicações para realmente não ter esses problemas. Porque abriu o pontinho da pele, tudo bem, pontinho da pele, ok, teve que voltar para a cirurgia, dar mais um pontinho ali. Mas e aí, se abre a
A parte da musculatura, né? Eu abro os pontos das musculaturas. Vixe, é muito mais complicado. Tem risco aí de sair pra fora aquela parte dos órgãos que estão na região do abdômen. Então aí, cuidado completo com isso, né? Então viu que tá com aumento de volume? Leva pro veterinário. Quer dizer, de qualquer forma, se acontecer alguma coisa de diferente, né, você leva pro veterinário pra verificar se tá tudo ok, né? Se teve alguma outra coisa, alguma coisa de diferente, leva ele. Se depois da castração, o cachorro não se deu bem com a medicação, tá vomitando, leva no veterinário, não fica esperando. Não, vou esperar uns 3 dias, ver se fica normal. Ok. Tá vomitando 3 dias, depois de 3 dias o cachorro vai estar desidratado, aí vai ter um pouco mais de trabalho, né? Então já leva antes, então não fica esperando piorar, porque quando tá pior aí é mais complicado. Amuadinho mais quietinho, ok, ele vai, provavelmente aconteça de ficar, né? Porque fez uma cirurgia, então pode ser que fique mais quietinho, isso é esperado, né? Mas se tiverem outras coisas diferentes, então leva no veterinário, não fica esperando aí muito tempo pra verificar aí se realmente tem alguma alteração. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei fazer um vídeo aí o máximo completo falando sobre castração. Espero que tenha sanado a dúvida de vocês. Tirar todas essas dúvidas, essas preocupações, por que castrar, quando. Então, espero que vocês tenham gostado. Então, de uma forma simples que vocês entendam, que eu acho que isso é super importante. Não adianta eu ficar falando um monte aqui e vocês não entenderem nada do que eu tô falando, né? Então, da forma mais completa e simples possível para que vocês entendam. Vocês gostaram? Toda terça e quinta tem vídeo novo sendo liberado aí sobre várias dicas para que você possa melhorar a qualidade de vida do seu pet e assim, de forma trabalhando na prevenção, você possa dar mais anos de vida aí pra ele, né? Que eu fazer com que ele viva mais tempo também. Clica no sininho aqui em algum lugar, se inscreve no canal, pra toda vez que tiver vídeo novo você ser notificado. Então é isso, gente, até a próxima.